Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Gente, tá muito fraco, Vamos lá, pode ser melhor esse boa noite, vamos lá? Boa noite. Agora foi bom, tá vendo? Muda a cara, mas o discurso é o mesmo, tá vendo? Seja muito bem-vindo ao nosso Adorando em Casa. Deus te abençoe. Privilégio estar aqui compartilhando desse momento com você, esse momento novo para todo mundo. É muito, muito, muito bom fazer parte da sua vida nesse momento tão difícil, né? Queria relembrar para você aquilo que está descrito no propósito da nossa igreja, nossa declaração. A Igreja Batista Central no Palmeiras, ela existe para amar a Deus, para acolher as pessoas e para servir a cidade. Mesmo online, mesmo distante, o nosso propósito continua o mesmo. Agora, no seu lugar aí, durante esse período de culto, fica bem confortável aí, senta aí, fica confortável, chama a sua família, tira aquela selfie mostrando a tela, mostrando essa minha cara bonita aqui assim, ó, tira foto comigo assim, ó, e aí posta no Instagram, e aí marca a igreja lá no Instagram, @IBCPalmeiras, tá? Tira a foto com a família e marca lá, IBC Palmeiras. Fazendo isso, outras pessoas podem ter acesso ao nosso culto. Por que a gente pede isso? Eu estou te explicando agora. Faça isso, porque os seus amigos vão ver, os amigos dos seus amigos vão ver, e aí mais gente vai poder compartilhar desse momento tão legal com a gente. Então vamos lá, tirar a foto comigo. Tirou? Agora senta aí, fica quietinho, que a gente vai começar um momento de adoração a Deus, de louvor. Aproveite esse momento e adore a Deus da sua casa. Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos nós. Amém? É um motivo de muita alegria a gente se reunir aqui nessa noite. Cada um em seu lar ainda, infelizmente. Mas é um dia menos que falta para a gente poder se encontrar. E nós estamos muito esperançosos por esse momento, por esse retorno. Mas o que nos dá certeza e nos dá esperança de continuar nesse momento é saber que o nosso Deus nunca vai nos desamparar, Ele nunca vai nos abandonar, porque o amor dEle é sobre nós, o amor dEle é conosco. Isso é tudo que nós precisamos, a graça de Deus é tudo que nós precisamos, e é por isso que a gente consegue se alegrar, é por isso que a gente se reúne aqui com tanta gratidão no coração. E nós queremos convidar vocês nessa noite a realizar aí no seu lar, no seu coração, o culto a Deus, e a gente junto poder cantar, poder agradecer, poder louvar ao nosso Senhor Jesus e louvá-lo por esse amor tão gigantesco. Amém. Nada melhor do que a gente começar esse momento falando com aquele que é o único digno de toda a honra e toda a glória. Então eu quero te convidar neste momento a fechar os seus olhos e vamos falar com Ele. Amém? Oremos. Deus, meu Pai, Tu és tão amado. Obrigada por essa noite. Obrigada por esse dia que o Senhor nos concedeu. Obrigada, Senhor, pelo nosso lar, pela nossa família. Obrigada pela vida. Como somos gratos a Ti pelo Teu imenso cuidado e amor derramado sobre nós dia após dia. Nós queremos entregar o nosso coração, nós queremos entregar o nosso louvor diante do Senhor. Receba, Deus, receba o louvor que cada um fará neste momento, cada adoração, cada coração aberto diante do Senhor. Entregamos tudo a Ti neste momento, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Cante com a gente, hein? Vamos lá. Eu quero, na verdade, te convidar a acompanhar a gente nas palmas aí na sua casa. E posta no Stories também, né? Pra gente ver. Vamos lá, canta comigo. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha.
queria dar a você que nos assiste nesse momento alguns avisos. Eu gostaria muito da sua atenção, porque hoje eu tenho alguns avisos novos, tá bom? Bom, o primeiro deles, irmãos, é que as nossas atividades continuam suspensas. Eu sei que algumas igrejas já estão retornando às suas atividades, mas a IBCP não tem data para voltar. As medidas ainda estão muito, mas muito restritivas. Por exemplo, só pode ter no máximo 30 pessoas, as pessoas precisam sentar de 2 em 2 metros, precisa saltar um banco, as pessoas precisam estar de máscara, as pessoas do grupo de risco não podem participar, não pode ter ministério infantil. Então, ou seja, não tem como a gente fazer culto dentro dessas medidas tão restritivas. Então, já que a nossa igreja está bem, nós estamos funcionando muito bem de forma online, nós continuamos com as nossas atividades suspensas, ainda por tempo indeterminado. Os irmãos sabem que a nossa igreja está a todo vapor. Por exemplo, toda quarta-feira, às 9 horas da noite, às 21 horas, nós temos uma live no nosso Instagram, @IBCPalmeiras. Toda sexta-feira, às 20 horas, às 8 horas da noite, nós temos a nossa célula online. Todos os dias, 8h30, nós estamos orando uns pelos outros, cada um na sua casa. E no domingo nós estamos tendo a nossa escola bíblica online, todo domingo, 17 horas, no Instagram também, @IBCPalmeiras. E às 19 horas, o nosso Adorando em Casa, que é aqui no YouTube, né? IBC Palmeiras. Quero lembrar que se você ainda não está participando da nossa escola bíblica, você pode participar. Irmãos, tem sido um tempo extraordinário. Para você ter ideia, nós temos uma média de 40 pessoas online do início ao fim da nossa escola bíblica. E na verdade nós sabemos que é mais de 40, porque tem casa que tem 2, 3 pessoas que estão nos assistindo. Então a nossa igreja, irmãos, continua viva, continua atuante, e nós vamos continuar avançando na proclamação do Reino de Deus. Mas eu tenho um outro aviso muito importante. O Vida Solidária também agora está retomando as suas ações. Nós estamos lançando, nós já lançamos, na verdade, essa semana, uma campanha de arrecadação de alimentos, máscaras e álcool em gel. Nós vamos recolher todas essas coisas e vamos ajudar instituições aqui da nossa região. Nós vamos priorizar a região oeste de Belo Horizonte, que é onde nós estamos localizados. Se você quiser fazer parte dessa campanha, aqui no nosso Instagram, que é @IBCPalmeiras, você encontra os alimentos que nós estamos arrecadando. Nós não estamos arrecadando qualquer tipo de alimento, porque nós estamos priorizando aqueles alimentos que são mais importantes nesse momento. Você também pode ajudar doando álcool em gel, né, os 70%, e você também pode doar máscaras. Você vai poder trazer sua doação no domingo que vem, que é dia 24, de 8 da manhã, às 13 horas, a 1 hora da tarde, na Avenida Dom João VI, 1676, Palmeiras, Belo Horizonte, que é o endereço da IBCP. Irmãos, a nossa equipe vai estar aqui para te receber com toda a segurança, tá bom? Com máscara, todo mundo equipado, porque nós não queremos também atrapalhar ninguém, né? E ser aí, de repente, transmitir alguma coisa para um dos irmãos. Então a nossa equipe vai estar altamente preparada. Eu queria te convidar a participar conosco dessa campanha. Uma marca da IBCP é a generosidade, e você é chamado a fazer parte disso. Irmãos, eu reparo na Bíblia e vejo nitidamente que todas as vezes que Deus abençoa alguém, que Deus dá alguma coisa para alguém, é porque Ele deseja que isso seja compartilhado. Sabe, a gente vê na história de Israel isso acontecendo o tempo todo. E Deus pede para que o povo se lembre disso. Lembre-se que vocês foram escravos no Egito e por causa disso sejam generosos com os estrangeiros, com os órfãos, com as viúvas. Então Deus diz, olha, eu vou dar para vocês, mas eu desejo que vocês também compartilhem aquilo que eu vou dar para vocês. Nesse momento que a gente tem vivido de incertezas e medo, talvez seja um momento em que a gente pense assim, pô, eu não posso gastar dinheiro, eu preciso enfiar tudo no bolso e eu não vou gastar. Mas eu queria que você tivesse a noção e a sensação de que se você tem algo para guardar, de que se você tem algo para colocar no bolso, é porque Deus permitiu que você tivesse.
Se você tem, é porque Deus te deu. E como eu acabei de dizer, se Deus te deu, é porque Ele deseja que você compartilhe. E nesse momento que a gente está vivendo, olha, você está vendo, os bancos vazios, completamente vazios. A igreja precisa continuar se movendo. A igreja é de Cristo. A igreja não é minha, não é do pastor, não é sua, não é de ninguém. A igreja é de Cristo e ela precisa continuar se movendo. Por isso eu queria pedir a você que você traga à memória essa noção de que se você tem algo, é porque Deus te deu. E agora é esse momento que nós chamamos de momento da generosidade. Isso é ser generoso. Eu tenho e eu posso contribuir para que a igreja de Deus continue avançando, para que a igreja de Deus continue atingindo lugares que eu sozinho não vou alcançar. Por isso, aqui do lado vai aparecer os dados da conta da igreja. Faça o depósito, já que nós não temos mais um momento de oferta presencial aqui na igreja, faça o depósito nessa conta e, se possível, envie o comprovante para esse e-mail que também está aqui do lado. E mesmo essa contribuição sendo virtual, sendo às vezes meio fria, meu desejo é que você faça ela de coração e que no momento que você apertar o botão para realizar a transferência, considere que na verdade esse gesto, que aparentemente é frio, é um gesto de gratidão e é um gesto de generosidade. Deus te abençoe. Eu queria te convidar nesse momento a orar comigo. Irmãos, esse tempo é muito importante, eu queria que você de fato orasse, viu? Esse momento, a ideia não é que você fique me assistindo orando, não. A ideia é que você participe comigo. A ideia é que agora você conecte o seu coração ao meu, para que juntos nós possamos falar com Deus. Então, eu não sei como é que você ora, mas se você quiser, levante as suas mãos. Se você quiser, você se ajoelha. Enfim, é o jeito que você costuma falar com Deus. Fique à vontade. Mas nós vamos cantar uma canção hoje que diz que o Senhor é exaltado. E ela diz que Ele é o Senhor e a sua verdade vai sempre reinar e que terra e céus glorificam o seu santo nome. Isso nos lembra lá do Salmo. E eu fiquei a pensar sobre isso, irmãos, o quanto que nesse tempo difícil que nós vivemos, nós precisamos de fato declarar e dizer ao nosso coração quem Deus é. Nós estamos num excelente momento de poder dizer: o Senhor é exaltado, o Senhor está no controle da história, o Senhor está no controle da minha vida, o Senhor está no controle da minha família. E eu queria nessa noite te lembrar que Deus está no controle, que absolutamente nada foge do controle de Deus. Ele é soberano, Ele é rei. Por isso nessa noite você tem o privilégio e a graça de poder adorá-lo. Faça isso com toda a disposição do seu coração. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça e nós vamos nesse momento falar com o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Bendito é o teu nome. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor não tem nos abandonado. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor não saiu do controle da história. E terra e céus glorificam o teu santo nome. Que a nossa vida, Senhor, seja também uma expressão de louvor, de adoração ao nome do Senhor. Nessa noite nós nos rendemos. Nessa noite nós nos prostramos para dizer que o Senhor é o Rei. Nós nos prostramos para dizer que o Senhor que o Senhor é a luz do mundo, que o Senhor é o pão que nos alimenta, que o Senhor é tudo que nós temos. E eu oro a Deus por cada um dos meus irmãos nessa noite que se conectam comigo nesse momento. Obrigado porque o Senhor não tem nos abandonado. Obrigado porque, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê os seus frutos, nós podemos nos alegrar no Senhor e na força do teu nome. É o teu nome, Senhor, que nos sustenta nos dias difíceis. É o teu Filho, ó Deus, que nos salva de nossos pecados, e é o teu Espírito Santo, ó Deus, que nos guia, que nos conforta, nos renova. Obrigado, porque a bondade, a fidelidade do Senhor tem nos perseguido diante desses dias difíceis. Que o Senhor visite, ó Deus, cada um dos meus irmãos, sua família, seu trabalho. Que a boa mão do Senhor, ó Deus, continue nos conduzindo.
e conduzindo, ó Deus, a tua igreja para a glória do teu nome. Bendito, santo, poderoso é o teu nome. É no nome do teu Filho Jesus que oramos, agradecidos. Amém, amém e amém. Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Tu és exaltado. Amém. Aleluia, glória a Deus. Como tem sido maravilhoso esse tempo da gente adorar o nosso Deus, mesmo que assim um pouquinho mais distantes, mas juntos em coração, em alma, juntos pelo mesmo Deus, pelo mesmo Cristo. E eu gostaria de ler com os irmãos um texto que se encontra em João, capítulo 14, a partir do verso 5, que diz assim: Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Essa próxima canção que nós vamos cantar declara um pouquinho disso, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, mas Ele também é a luz do mundo, Ele também é a água viva, Ele é o pão do céu. Ele foi aquele que veio por mim, por você, por todos nós e nos tirou do pecado. Vamos declarar isso com muita alegria no nosso coração. No deserto
sacia essa sede, o que Cristo oferece, Ele é. Aleluia. Vamos declarar mais uma vez. No escuro, no escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele veio por nós. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo no fundo do meu coração, e espalha o barro que ainda faltava. Abre a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é luz do mundo, água viva. Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Declaramos. Ele tira o pecado do mundo, planta a esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado, que Cristo oferece, Ele é. O que Cristo oferece, Ele é. Pai, muito obrigada por ser o pão que sacia a nossa fome, por ser a água que sacia a nossa sede. Nós cremos em Ti, Deus, e cremos que tudo que o Senhor oferece, o Senhor é. E é por isso que nós estamos seguros, porque o Senhor é tudo que nós precisamos. O Senhor é tudo para nós. Muito obrigada, Deus, por ter vindo, por ter se entregado. Obrigada pelo Teu amor, obrigada pela Tua graça, obrigada pela Tua fidelidade. Obrigada pela oportunidade que nós temos, Deus, de nos reunirmos enquanto igreja, nos reunirmos com os nossos irmãos para poder Te adorar, para poder Te agradecer, Pai. Tudo que nos resta, Deus, é dizer obrigada. Por isso nós dizemos obrigada, Jesus. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te ama. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Bom, hoje a gente vai continuar a nossa série de conversas, né? Restart, a arte de recomeçar em meio à crise. E eu tenho 2 orações para fazer hoje antes de começar e eu queria que você me acompanhasse, viu? A primeira é o seguinte, é que não vem uma piada tão boa quanto a de Boaz, porque acaba tirando assim, a atenção do foco, né? Foram inúmeras as pessoas que me disseram que a piada foi muito boa. Brincadeira, gente. Todo mundo reclamando que foi ruim. Então vai orando aí, porque essas piadas costumam vir na hora, viu? E outra coisa é o seguinte, você tem que orar aí para eu não trocar o nome do personagem.
Semana passada, algumas vezes, eu troquei o nome da Ruth pelo nome da Esther. Né? Eu gosto muito das duas histórias, eu não confundo as histórias, mas eu sou muito ruim com o nome, e de vez em quando eu acabo trocando o nome pelo outro. De vez em quando eu chamo um irmão que tem um nome, eu chamo ele de outro nome. Então, domingo passado não foi diferente. Quero aqui pedir publicamente desculpas para Ruth. Desculpa, viu, Ruth? Gente, vamos lá? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Neemias, um dos personagens que teve que reconstruir e reconstruir muito. Ele precisou recomeçar. Nós já estudamos muito sobre Neemias aqui na igreja, inclusive na nossa escola bíblica, e nós sabemos que Neemias, ele é contemporâneo ali, o que acontece no tempo dele é que o povo desobedeceu a Deus e por isso Jerusalém foi disciplinada, Jerusalém foi destruída e as pessoas foram levadas cativas para a Babilônia e lá elas permaneceram por 70 anos. Mas um novo império assumiu, o império Medo-Persa, ele derrotou a Babilônia, e só que a política desse império Medo-Persa era diferente. A Babilônia, quando ela invadia um outro povo, ela levava as pessoas cativas da sua terra e levava para a Babilônia. Mas o império Medo-Persa, ele adotava a política de manter as pessoas que eram cativas, né, os seus súditos, no seu próprio território. Então, quando o Império Medo-Persa derrota o Império Babilônico, ele começa a permitir que as pessoas voltem para Jerusalém. E o povo voltou em 3 levas. Primeiro, sobre a liderança de Zorobabel para reconstruir o templo. Uma segunda leva retornou com Esdras, para ensinar a lei. Você também conhece esse livro da Bíblia Sagrada, o livro de Esdras. E uma terceira leva foi sobre a liderança de Neemias. Tá? Tanto Esdras quanto Neemias, eles voltam sobre o governo de Artaxerxes I. Nós estamos falando aí de 465 a 424 a.C. Os que voltaram antes de Neemias não conseguiram reconstruir a cidade. A grande reconstrução, o grande recomeço vai acontecer de fato com Neemias. O templo, a cidade e o povo estavam debaixo de grande miséria e grande derrota, porque tudo que aquele povo tinha, irmãos, era a sua cidade. O que eles tinham era o seu templo. Então, o templo aonde eles adoravam estava em ruínas. Então, pense o quanto isso era vergonhoso. E aí, após 13 anos, depois que Esdras subiu para Jerusalém, e 142 anos do cativeiro babilônico, Neemias entra em cena. E aí, Neemias, irmãos, era um homem de confiança do rei. A Bíblia nos conta que ele era copeiro, ele era responsável por toda a alimentação do rei, e ele também era responsável pelo aposento do rei. Ou seja, ele cuidava ali para que o rei ficasse tranquilo e seguro. E ele se apresenta no texto para nós como filho de Acalias. Tá? A gente não sabe nada sobre o seu pai, e por isso muitos teólogos entendem que Neemias nasceu no cativeiro. Isso é extraordinário, porque Neemias poderia dizer assim, eu já nasci aqui, eu já estou tranquilo, o pessoal que está lá em Jerusalém, aí é problema deles, é eles que precisam reconstruir, porque eu não nasci lá não. Mas mesmo assim a gente percebe que mesmo Neemias tendo nascido no cativeiro, né, e possivelmente no cativeiro babilônico, é provável que Neemias foi cercado, né, de todas as influências corruptoras do Antigo Oriente Médio, e mesmo assim ele era um grande homem de Deus e um homem que se preocupava com o seu povo. Neemias, irmãos, é para mim um dos maiores exemplos da Bíblia Sagrada de liderança. Sem dúvida nenhuma, ele está aqui no meu top 3. Né? Grandes corporações, grandes empresas, mesmo não tendo uma essência cristã, estudam a vida de Neemias. Você sabia disso? Neemias é visto por todo esse meio corporativo como um grande exemplo
de liderança. E certamente, irmãos, Neemias tem muito a nos ensinar sobre recomeço. Neemias tem muito a nos ensinar sobre reconstrução. E como nós temos conversado na nossa série, nós já assumimos que nós temos um problema para resolver, não só nesse tempo de pandemia, mas pós-pandemia. Nós já precisamos nos antecipar e nos organizar. E tem sido muito legal receber testemunhos de irmãos dizendo: pastor, eu tomei uma decisão depois que eu ouvi a mensagem, eu tomei uma postura, eu mudei isso, eu mudei aquilo, eu liguei para tal pessoa. E eu queria, irmãos, te lembrar sempre que o maior propósito na proclamação da palavra é levar você a tomar uma decisão, a mudar alguma postura. Então, por isso que eu tenho desafiado muito você a anotar. Se você não pegou uma caneta, um papel, pega aí, ou abre um bloco de notas no seu celular. Só muito cuidado para você não dispersar aí com WhatsApp, Instagram, outras coisas. Mas eu queria muito que você anotasse, porque são conselhos que certamente podem te ajudar. Então, hoje eu queria te ensinar 5 conselhos para recomeçar qualquer área da sua vida. 5 conselhos para recomeçar qualquer área da sua vida. Lembrando que esses conselhos não se aplicam só ao seu trabalho, tá bom? Você pode aplicar na sua família ou qualquer outra área. Primeiro conselho, anota aí: encare os problemas como eles são. Encare os problemas como eles são. Eu aprendi isso com Neemias, aí no capítulo 1, versículos 2 a 4. Abre aí comigo, se você não abriu ainda a sua Bíblia, Neemias, capítulo 1, versículos 2 a 4. Diz assim: Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Olha o versículo 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Irmãos, nós vivemos numa cultura muito estética. A nossa sociedade é estética. E por que ela é estética? Estar triste é quase que um erro gravíssimo, é quase que um defeito. A nossa sociedade é tão plastificada, ela é tão maquiada, ela é tão fake, ela é tão sem consistência, que quando alguém diz para nós que está triste, parece até que aquela pessoa está cometendo o pior dos pecados. Muitos de nós não sabemos mais identificar os nossos sentimentos. Muitas vezes nós não sabemos nem o que nós estamos sentindo. Nós não sabemos dar nome aos nossos sentimentos. Nós não sabemos dizer: olha, hoje eu estou angustiado. Hoje eu estou esperançoso. Hoje eu estou triste. Hoje eu estou alegre. E eu me assusto, irmãos, quando eu vejo postura de algumas pessoas diante desse momento que nós estamos vivendo, posturas de pessoas como se não tivesse acontecendo absolutamente nada. É gente plastificada, é gente que já não sente nada. É gente que não chora mais a dor e o luto do outro. Esses dias eu estava ouvindo uma pessoa falar, uma grande pessoa da mídia, e eu me assustei com o otimismo. Você acredita nisso? Era um negócio tão fake, era um negócio tão falso, como se a gente não estivesse vivendo um momento difícil. Esses dias eu ouvi alguém dizendo que quem não escreveu um livro na pandemia está perdendo uma grande oportunidade. Como assim, gente? Tanta gente morrendo, tanta gente sofrendo, e se eu não escrever um livro, eu estou perdendo uma oportunidade? Ei, calma lá. Uma coisa que eu aprendo com Neemias é que a gente precisa aprender a encarar os problemas como eles são. Eu me pergunto, irmãos, que tipo de sociedade nós estamos produzindo? É uma sociedade que não é afetada por mais nada. O número de mortes é assustador.
E eu vejo muita gente que não está nem aí. Que tipo de sociedade é essa que nós estamos produzindo? Um tipo de sociedade onde o sofrimento não afeta mais. Um tipo de sociedade onde a morte é problema do outro. Não foi na minha família. Não foi no meu ciclo de amigos. Uma sociedade plastificada, maquiada. Nós precisamos, irmãos, encarar os problemas como eles são. Quando Neemias recebe a notícia, irmãos, de que as coisas não estavam bem em Jerusalém, o que ele faz? Ele senta, chora e passa dias lamentando. Neemias não é tomado de um otimismo que não é verdadeiro, mas ele lamenta. Sabe que Neemias está nos ensinando que não há problema em ficarmos tristes diante de um momento difícil. Não tem mal nenhum nisso. Ninguém consegue ter um otimismo absurdo o tempo todo na vida. Existem pessoas que são dominadas por aquilo que eu chamo de anestesia existencial. O que é anestesia existencial? É gente que parece que está sempre anestesiada. Na sua existência, ela não sente nada. Elas não se importam com o que elas sentem e nem com o que os outros sentem. Querem sempre passar uma imagem que está tudo bem, passar uma imagem que nada está acontecendo. Mas se nós queremos, irmãos, recomeçar, nós precisamos encarar os problemas. A Bíblia nos diz em Eclesiastes, capítulo 3, que há tempo para todas as coisas. E o versículo 4, ele diz assim: tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. A própria Bíblia nos ensina que existe tempo para todas as coisas. Precisamos discernir o tempo de cada coisa em nossa vida. Irmãos, Deus não deseja seres humanos fakes, mentirosos, plastificados, que não sentem nada, mas seres humanos que sabem viver cada fase de sua vida. E é claro que eu não estou falando com isso que nós devemos viver só de tristeza. Nós não podemos deixar a tristeza nos dominar, não é isso que eu estou dizendo. Mas que nós precisamos entender que há tempo de chorar, mas também há tempo de rir. Mas também existe tempo de chorar e não há nenhum problema nisso. E eu queria te perguntar, quais são as suas dores hoje? O que vai bem em sua vida? O que não vai bem em sua vida? O que está no seu coração hoje, que você está precisando colocar para fora, que você está precisando resolver? Se você quiser recomeçar, você vai ter que encarar isso. Então encare os problemas como eles são. O segundo conselho que eu quero te dar nessa noite, anota aí, vai, coloque suas dores diante de Deus. O segundo conselho é, coloque as suas dores diante de Deus. Olha comigo o capítulo 1, versículo 4. Quando ouvi essas coisas, eu sentei-me e chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias, irmãos, sabia onde chorar. Eu não tenho dúvidas que nesse processo de recomeço, de reconstrução, o Neemias chorou muitas vezes, mas ele chorou diante de Deus. Antes de falar com o rei para liberá-lo, para reconstruir, ele orou por 4 meses. Durante 4 meses, ele colocou a sua angústia, a sua dor diante de Deus. No capítulo 1, do versículo 5 a 11, nós temos o relato de uma dessas orações. E eu queria te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você chorou diante da presença de Deus? Qual foi a última vez que você fechou a porta do seu quarto e você permitiu-se derramar diante de Deus? Você permitiu que o seu coração fosse derramado diante da presença de Deus? Talvez você nem se lembre quando fez isso, ou talvez nunca tenha feito. Afinal, uma sociedade plastificada nos ensina que gente forte não chora.
Eu não sei você, mas eu já ouvi isso muitas vezes. Homem não chora, rapaz. Engole esse choro aí. Ou muitas vezes as pessoas nos dizem que gente forte não chora. E quando chora, ninguém pode ver. Não é assim muitas vezes que nós agimos. E muitas vezes, irmãos, nós transferimos essa relação para a nossa relação com Deus. Nós deixamos de levar até Deus as nossas tristezas, as nossas angústias, as nossas lágrimas. Mas Neemias sempre derramou o seu coração diante de Deus. Meu irmão, aprenda a orar pelos seus sofrimentos. Deus sabe tudo o que acontece com você, então coloque para fora os seus sentimentos, mas coloque também diante daquele que pode te ajudar, que é o nosso Deus. Aprenda a orar pelas suas dores. Aprenda a orar por aquilo que angustia o seu coração e permita que Deus te console, que Deus te ajude. Muitas vezes nós choramos diante de todo mundo, menos diante de Deus. E claro que não há nenhum problema você chorar diante das pessoas. Você deve fazer isso te ajuda. Mas nós também precisamos aprender, irmãos, a sermos honestos e verdadeiros diante de Deus. E talvez você me pergunte, pastor, mas para que eu vou orar? Deus já tem tanto problema para resolver, tanta gente para se preocupar. Ou talvez você me diga, pastor, para que eu vou orar se Deus já sabe o que eu vou falar? Nós precisamos, irmãos, nos lembrar sempre que nós oramos para desenvolver uma amizade com Deus. Meu amigo Joab Santos uma vez me ensinou algo que eu nunca esqueci. Ele me ensinou que orar é prestar atenção em Deus. Orar é prestar atenção em Deus. É esse lugar, é esse tempo onde eu presto atenção em Deus, onde eu rasgo meu coração e eu presto atenção em Deus, eu presto atenção no seu consolo, eu presto atenção na sua palavra, porque ela é que vai trazer ao meu coração todo o descanso que preciso para aquele momento. Sabe que isso me faz lembrar de um hino do cantor cristão, que diz o seguinte: em Jesus, amigo temos, mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a ele em oração. E aí depois ele diz assim, ó que paz perdemos sempre. Ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Ó que paz perdemos sempre, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Paulo falou sobre isso em Filipenses, no capítulo 4, quando ele nos ensinou que nós devemos levar as nossas ansiedades diante de Deus em oração. E quando fazemos isso, no versículo 7, Filipenses 4, 7, ele diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E eu queria te perguntar nessa noite, você tem levado as suas dores, as suas preocupações, as suas angústias diante de Deus? Ou você só está dando lugar para a ansiedade, para a preocupação e para o medo? Acabando esse culto aqui, bora para o quarto, dobra o seu joelho, chora diante de Deus, abre e rasga o seu coração diante daquele que te ama, diante daquele que acolhe as suas dores. Então esse é o segundo conselho que eu quero te dar. E agora eu quero te dar o terceiro conselho. Planeje. E isso eu aprendi lá no capítulo 2, nos versículos de 1 a 9. Então o terceiro conselho, se você quiser recomeçar qualquer área da sua vida, planeje. Nós chegamos, irmãos, agora no capítulo 2 de Neemias, né? Neemias levou lá um vinho para o rei, lembra que ele era copeiro, e o rei percebeu que Neemias não estava bem, que Neemias estava triste. E Neemias então contou para o rei qual era o motivo da sua tristeza, que era por causa da terra dos seus antepassados, né? O pessoal precisava reconstruir o templo, precisava reconstruir principalmente os muros, as portas da cidade que estavam em ruínas. E o rei então perguntou para Neemias o que Neemias gostaria de pedir, se existia alguma coisa que ele poderia ajudar de alguma forma. E aí Neemias mais uma vez ora, e depois, irmãos, é extraordinário, porque Neemias apresenta ao rei um planejamento. Se você ler na sua casa depois,
você vai ficar impressionado. Porque Neemias pede ao rei para ir, mas ele diz para o rei quanto tempo ele ficaria lá, quanto tempo ele precisaria, e tudo que precisava para essa reconstrução. Ele, por exemplo, pediu cartas do rei para os governadores, para que nos lugares aonde Neemias passasse até chegar em Jerusalém, ele não tivesse nenhum problema político nesse sentido. Ele precisava de autorização para passar naqueles territórios. Ele pede ao rei também madeiras para que ele levasse para a reconstrução. E o rei ainda enviou uma escolta para proteger e acompanhar Neemias. Todo o processo, irmãos, de reconstrução daquela cidade, dos muros, foram minuciosamente planejados. Pessoas certas, nos lugares certos. Irmãos, muitos cristãos ainda acham que nós não precisamos nos planejar. Eles vivem uma espécie do que eu chamo de teologia do Zeca Pagodinho Gospel. Essa aqui, gente, já estava no esboço mesmo, eu não inventei agora não, viu? É teologia do Zeca Pagodinho Gospel. O Zeca Pagodinho tem uma música que diz assim: deixa a vida me levar, vida leva eu. Tem crente que a música dele é deixa o Espírito me levar, Espírito leva eu. Ele acredita que o Espírito Santo de Deus é que vai guiar a vida dele. Ele não planeja nada, não. E é claro, irmãos, que o Espírito de Deus nos dá a direção, mas para isso nós precisamos de planejamento. Deus nos dotou de capacidade mental para pensar, para planejar, para sonhar. A oração não exclui planejamento. Anota isso aí, viu? Oração não exclui planejamento. Isso é uma grande lição que Neemias está nos ensinando. Se a gente quiser recomeçar alguma coisa, nós precisamos planejar. Pensa comigo, não adianta você orar por um trabalho se você não mandar currículo, não, é? De frente para o sofá, assistindo televisão, comendo pizza e orando por um trabalho, não faz o menor sentido. Você precisa planejar. Você vai mandar currículo para onde? De que jeito? Você vai pessoalmente? Você vai mandar por e-mail? Você vai participar de alguma rede social que vai te ajudar e te colocar em contato com outras pessoas? Não adianta você orar pelo seu casamento, você não pede ajuda. Tem coisa que precisa de planejamento para ser resolvido. Tem coisa que precisa de um plano de ação, de passos que precisam ser trilhados para que aquele problema se resolva. Não adianta você orar pela sua vida financeira se você não fizer um planejamento financeiro. Se você não olhar onde você pode cortar, onde você deve parar de investir, se você não for lá no banco e renegociar uma dívida, um empréstimo, alguma coisa que você fez e não conseguiu pagar, então precisa fazer um planejamento financeiro. Não adianta você orar por um novo cargo na empresa se você não se prepara para isso. Aí. Que curso você está fazendo? O que você está correndo atrás? O que você está se preparando para quando uma oportunidade surgir? Irmãos, é importante pensar é importante nós pensarmos como recomeçamos qualquer área da nossa vida, mas nós precisamos também pensar como é que nós vamos terminar. Isso é planejamento. Como é que eu vou terminar isso que eu preciso recomeçar? Eu preciso pensar isso. E hoje, irmãos, nós não temos mais desculpa, porque nós temos inúmeros materiais que podem nos ajudar nessa reconstrução, além de pessoas que nós podemos também nos aconselhar para fazer isso. Olhe para a sua vida profissional, olhe para o seu casamento agora, para a sua casa, para as suas finanças, para a sua faculdade, para qualquer área da sua vida. E me responda, onde está faltando planejamento? Se você quiser recomeçar qualquer área de sua vida, você precisa planejar como é que você vai fazer para recomeçar e para reconstruir isso. Quero te dar agora o quarto conselho. Escolha qual voz vai ouvir. Eu aprendi isso no capítulo 2, versículo 10, versículo 19 e também no capítulo 4 e capítulo 6 de Neemias. Mas olha comigo o capítulo 2, versículo 10. Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados
quando ficaram sabendo que alguém estava interessado no bem dos israelitas. Bom, a partir do momento que Sambalate e Tobias, aí aparecem esses personagens aí na história, ficaram sabendo do interesse de Neemias na reconstrução, eles começaram a ser perseguidores vorazes de Neemias. A única intenção deles era desmotivar e amedrontar Neemias para que ele não reconstruísse. E depois outras pessoas se juntaram aí a Sambalate e Tobias ao longo do livro para tentar aí parar Neemias de alguma forma. Eu aprendo com Neemias, irmãos, que se a gente quiser recomeçar qualquer área da nossa vida, nós vamos ter que aprender a que tipo de gente, a que tipo de voz nós vamos ouvir. Neemias teve que lidar com algumas vozes, eu listei algumas aqui. Primeiro, ele teve que lidar com a zombaria e a mentira, capítulo 2, versículo 19. Neemias também teve que lidar com a ridicularização e desprezo, capítulo 4, versículos 1 a 4. Neemias teve que lidar também, sabe com o quê? Intimidação. Isso está lá no capítulo 6. O pessoal era tão sem vergonha que eles contrataram até falso profeta para entregar profecia para Neemias, para desestabilizar e desanimar Neemias. Irmãos, sabe que essas vozes é a mesma estratégia, por exemplo, de Satanás no capítulo 4 de Mateus, quando Jesus é tentado pelo diabo. Quando a gente chega lá e lê em Mateus capítulo 4, a gente vê que a estratégia é a mesma. Porque o que o diabo faz lá? Ele questiona a paternidade de Jesus. Se você ler o capítulo 3 de Mateus, você vai ver que é o batismo de Jesus, e no batismo de Jesus há uma voz que diz: esse é o meu filho amado em quem eu me agrado, esse é o meu filho amado que me dá alegria, que me dá prazer. No capítulo 4, o que o diabo começa a perguntar para Jesus é assim: você é mesmo filho de Deus? Se você é mesmo filho de Deus, faz com que essas pedras aqui se transformem em pães. Se você é mesmo filho de Deus, joga daqui, porque a Bíblia fala que os anjos vão segurar você. É a mesma voz, tentativa de desprezo, de intimidação, de mentira. E como é que Jesus responde a essa voz? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que ele está dizendo? Satanás, diabo, eu vivo da palavra que sai da boca do meu Pai. A voz que eu escuto é a voz do meu Pai. A voz que eu escuto é o que Deus disse. Aquilo que o meu Pai disse, eu me submeto e eu acredito. E aí Neemias, irmãos, não caiu também em nenhuma dessas vozes. Sabe como é que ele respondeu? Primeiro, ele não gastou tempo com essas pessoas. Isso está lá no capítulo 2, versículo 20, no capítulo 6, versículos 3 a 4. Neemias era curto e grosso, Neemias não saía do seu foco. Neemias virava para eles e dizia: vão caçar o que fazer, eu estou sem tempo. Eu estou muito ocupado na reconstrução dos muros e das portas. Eu não vou gastar tempo com vocês. Sabe outra coisa que Neemias fez? Neemias respondeu a essas vozes orando. Capítulo 4, versículo 4, Neemias o tempo todo pedia a Deus por justiça, que Deus não se esquecesse dele, que Deus visse o que aquelas pessoas estavam fazendo com ele. E Neemias responde também com outra coisa, ele responde com sabedoria e planejamento. Capítulo 4, versículo 7 a 9, quando Neemias ficou sabendo que os seus inimigos queriam derrubar os muros, interessante, hein? Neemias trabalha com planejamento. Ele ora, mas ele também coloca guardas de dia e de noite para proteger eles. Ele coloca gente para defender toda aquela reconstrução. Irmão, aprenda uma coisa. Toda vez que você decidir recomeçar alguma coisa na sua vida, você vai ter que aprender e pedir a Deus que te ajude a discernir que tipo de voz você deve ouvir. Porque muitos vão dizer para você assim: divorcia, seu casamento tem mais jeito. Não, esse traste que você casou, já era. Muita gente, quando você estiver desempregado, vai dizer assim: pode esquecer.
mercado está ruim demais. Infelizmente, você vai ficar muito tempo sem trabalhar. Você não vai conseguir uma recolocação. Muita gente vai dizer para você assim, tranca a sua faculdade, senhor, esse negócio de estudar é bobeira. Ninguém está fazendo isso mais, não. Geralmente, presta atenção nisso, é gente que nunca reconstruiu nada, viu? Geralmente é gente que nunca recomeçou nada, porque não tem a coragem de recomeçar, abandona tudo. Porque não tem a coragem de recomeçar, tudo para ele é descartável. Acabou, acabou. Mas se nós precisamos e queremos recomeçar, nós vamos ter que aprender a discernir que tipo de voz a gente vai ouvir. E cuidado também com a voz do diabo, nosso acusador, viu? Ele adora jogar uma culpa no nosso coração. Ele adora jogar pecados que Deus já perdoou no nosso coração, para a gente se sentir indigno de recomeçar alguma coisa. Mas eu queria te lembrar que o sangue de Jesus te cobre, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. E quando eu digo, meus irmãos, que nós precisamos discernir as vozes que nós ouvimos, eu não estou dizendo com isso que você não tem que ouvir ninguém, viu? Presta atenção, você sabe que eu sou um defensor das relações. Eu acredito muito que Deus fala conosco, que Deus nos livra de muita coisa por meio das pessoas que estão à nossa volta. O que eu estou te chamando a refletir é que tipo de pessoa você vai ouvir, que tipo de voz você vai ouvir. Você precisa ouvir pessoas sábias, pessoas que caminham com Deus e ouvir também a voz de Deus que está na Bíblia Sagrada. Acreditar que aquilo que a Bíblia fala a seu respeito, aquilo que a Bíblia fala a respeito da igreja é verdade, nós podemos confiar. E quais são, meus irmãos, as vozes que você tem ouvido hoje? Que tipo de gente você está ouvindo? Fique hoje, decida hoje, ficar com a palavra de Deus e ficar com aquilo que sai da boca de Deus. Eu quero te dar, então, o 5º conselho dessa noite. Conte com a ajuda de outros. Eu aprendo isso no capítulo 2, versículos 17 e 18. Diz assim, Neemias dizendo, né? Então eu lhes disse, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o que o rei me tinha dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. Irmãos, quando Neemias chegou para a reconstrução de Jerusalém, ele chegou lá em Jerusalém, ele convocou todo mundo para ajudar. Se você ler na sua casa depois, eu desafio você a ler o livro de Neemias, você vai ver que ajudaram pessoas de todos os lugares, até de fora de Jerusalém, ocupações, homens, mulheres, todo mundo entrou na reconstrução. E quando todos se envolveram, quase todos se envolveram, e eles reconstruíram tudo em 52 dias. Uau, aquilo que ninguém tinha dado conta de fazer. Neemias, junto com aquelas pessoas, fizeram em 52 dias, com muito trabalho e muita oração. Mas sabe por que eles conseguiram, irmãos? Porque eles trabalharam unidos por um só propósito. E Neemias entendeu que sozinho ele não conseguiria. Neemias era extraordinário, Neemias era diferenciado, era um grande líder, mas ele não teria conseguido sozinho. Ele só conseguiu porque ele contou com a ajuda de outras pessoas e ele não foi autossuficiente. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido uma coisa, pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. Se você estiver anotando, anota aí, pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. Neemias busca a Deus, Neemias precisa de Deus, mas ele também contou com pessoas que eram iguais a ele. Nós precisamos uns dos outros na reconstrução de qualquer área de nossa vida. É interessante a gente ver isso desde Gênesis. Você já parou para pensar que foi Deus que propôs a Adão, dizendo que criaria uma mulher para ele? Bom, Adão tinha Deus que estava acima dele e os animais que estavam abaixo, mas ele não tinha ninguém
como ele, tanto que quando ele vê Eva, ele diz, uau, essa é osso dos meus ossos e é carne da minha carne. Por quê? Porque pessoas também precisam de pessoas. Irmãos, nós podemos juntos reconstruir qualquer coisa. Cada um deve abandonar a sua autossuficiência e acreditar na necessidade de contarmos uns com os outros. Muita gente está me perguntando, pastor, como é que está o seu coração diante desse momento? Será que a igreja vai voltar mais vazia? Será que a igreja vai voltar mais cheia? Eu tenho dito, eu não sei. Eu sei que nós vamos voltar mais fortes. Sabe por quê? Porque nós somos mais do que 1000. E talvez você diga assim, agora pronto, na quarentena o pastor endoidou. Ele está dizendo que nós somos mais do que 1000, a nossa igreja não tem isso de membro não. Nós somos mais do que 1000 porque nós somos um. Somos mais do que 1000 porque nós somos um. E quando o povo de Deus se une, meus irmãos, não tem nada que pague o povo de Deus. Quando a gente entende a necessidade que nós temos uns dos outros e o quanto nós podemos ajudar uns aos outros na reconstrução, nada para a igreja. E diante desse momento que você está vivendo, desse recomeço, eu não sei o que você está recomeçando na sua vida, mas eu queria te perguntar, quem está te acompanhando? Quem está com você em oração? Eu tenho falado disso nas outras mensagens. Coloque o seu líder de célula para orar por você. Pede oração dos seus amigos espirituais, compartilha com alguém ali próximo de você para que esteja orando, intercedendo por você, com quem você tem buscado conselhos, quem está te aconselhando, quem está te dando sugestões, caminhos. Compartilhe a sua reconstrução com um amigo espiritual, peça a ajuda de alguém para te ajudar a recomeçar. E eu concluo nessa noite te lembrando aquilo que a gente conversou, né? Terminando a reconstrução dos muros e portas, aconteceu o repovoamento de Jerusalém. Desafio você a ler o livro e você vai perceber isso e ver os detalhes de tudo que aconteceu, porque não dá tempo de eu contar aqui. Teve bronca de Neemias, teve arrependimento e muitas outras coisas que você pode ler na sua casa. Mas se você quiser recomeçar qualquer área de sua vida, primeiro, você precisa encarar os problemas como eles são. Segundo, você precisa aprender a colocar suas dores diante de Deus. Terceiro, você precisa planejar, você precisa pensar como é que você vai chegar no final desse recomeço. Quarto, você vai precisar escolher quais vozes você vai ouvir. E quinto, você vai ter que aprender a contar com a ajuda dos outros. Oro para que Deus te abençoe e te ajude a reconstruir. É possível, porque Deus está com você e você tem pessoas que também podem te ajudar nessa reconstrução. Que Deus te abençoe e que Deus te ajude, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, esse foi mais um Adorando em Casa. E eu quero mais uma vez agradecer a sua presença, da sua família. Lembrar você de tirar uma foto e marcar o nosso Instagram, que é @IBCPalmeiras. E também te pedir que se inscreva no nosso canal, assim você sempre vai receber quando a gente tiver mais algum culto, alguma coisa que a gente vai postar aqui no canal, comentar o nosso vídeo, dizer aquilo que Deus falou no seu coração. Esses feedbacks são sempre muito importantes para nós. Semana que vem a gente se encontra mais uma vez para mais uma mensagem da nossa série, que é sobre recomeçar, reconstruir. Eu espero você e a sua família. Que Deus abençoe a sua semana em nome de Jesus. Um beijo no seu coração.